Eu não sei mais o que fazer. Nas últimas 72 horas, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Nossa família foi jogada ao caos. A minha esposa sumiu e eu temo que ela nunca mais volte. Mas deixa eu começar do começo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Dia de creepypasta, tá animado? Eu tô, vamos ver se essas histórias vão dar medo mesmo. Será que vai dar medo? Será que vai? Será que vai? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a gente tá em clima natalino, e vamos pra história de hoje. Eu e minha esposa temos o costume de brincar de pique-esconde com as nossas duas filhas. Mas elas são muito pequenas ainda pra entender a brincadeira, porque acaba que elas não sabem muito bem se esconder, elas acabam se escondendo sempre no mesmo lugar. Então a gente descobriu que era muito mais divertido quando a gente se escondia. Uma de nós duas se escondia e as outras três saía pra procurar. Eu já me escondi, por exemplo, no canto escuro do quarto. E é muito engraçado como o nosso cérebro, ele é programado pra perceber coisas que se movem. Mas a minha esposa, ela acaba que é mais criativa pra se esconder. Mas os nossos esconderijos também não podem ser muito elaborados, porque as nossas filhas não têm muita paciência pra ficar procurando muito tempo. E aí elas acabam desistindo. Na terça-noite, depois do trabalho, a gente decidiu brincar. A minha esposa decidiu se esconder primeiro. Eu contei até 10 com as crianças, com a gente trancadas no escritório no primeiro andar. Pronto ou não, lá vamos nós. Eu gritei. As crianças saíram correndo super animadas do escritório. Eu fui logo atrás, devagar, e eu costumava descobrir primeiro o cômodo que a minha esposa estava escondida, para poder guiar as crianças sem que eu entregasse muito rápido o esconderijo dela. Quando eu entrei na sala, eu vi. Ela estava escondida, agachada atrás do sofá. Dava para ver a pontinha do cotovelo dela escondida atrás do estofado. As crianças não viram nada. Passaram correndo em direção à cozinha. Eu esperei, elas voltaram pra sala e eu já tava esperando aquelas risadinhas, sabe? De quando você encontra alguém que tá escondido. As minhas filhas foram pra trás do sofá, mas eu não ouvi nenhuma risada. A minha esposa não tava lá. Será que eu tinha visto errado? Será que era só a etiqueta do sofá, alguma coisa assim? Ou então ela trocou o lugar que ela tava escondida? Porque, que nem eu falei, ela sempre foi muito mais criativa do que eu pra esconderijos. Bem, a gente continuou procurando. A gente procurou na garagem, embaixo das prateleiras, assim, dentro dos armários da cozinha, atrás da porta da cozinha. Nada. Talvez ela tenha subido. Eu falei com as crianças, né? Eu não ouvi nada, nenhum passo, mas ela sabia se esconder muito bem, ela conseguia se mover muito devagar. Caminhamos pelo corredor. As crianças estavam atrás de mim e eu fui falando: Carol, a gente tá procurando você. Quando eu passei em frente à porta do meu quarto, eu vi uma forma na cama que era exatamente a forma da Carol. Dava pra ver que super era ela. Então eu chamei as crianças e falei assim: vamos olhar no quarto das mamães? Aí a gente foi devagarinho, nos preparamos e puxamos a coberta. Meu coração congelou naquela hora. A cama estava completamente vazia. Eu dei um passo para trás e eu estava muito confusa. Não é possível, será que as cobertas estavam amontoadas daquela forma? Não, mas estava direitinho a forma da minha esposa, gente. Como se ela tivesse encolhida. A gente decidiu descer as escadas. Descemos as escadas. Foi aí que eu gritei: Carol, a gente não tá te achando, pode sair, acabou a brincadeira. Mais nada. As crianças acabaram desistindo daquela brincadeira e foram brincar de outra coisa. Eu reparei que a corrente da porta que ia pro porão estava destrancada. Meu coração disparou, porque eu sabia que ela estava lá, esperando só pra me dar um susto. E não seria a primeira vez que isso iria acontecer. Eu respirei fundo e abri a porta. Ela não estava lá. Eu chamei e não tive nenhuma resposta. Foi quando eu vi um cabelo preto entre os degraus. Eu desci devagar. O cabelo preto chegava a brilhar naquela luz amarela do porão. Quando eu cheguei no chão frio, me virei rápido e falei: "De peguei!" Só que não tinha ninguém escondido ali. O sangue gelou nas minhas veias. Eu já tava de saco cheio, eu falei: Carol, chega, acabou a brincadeira, aparece. Foi então que eu ouvi um passo atrás de mim. Eu me virei, mas eu não vi nada em específico. Foi como uma penumbra que eu vi pelo canto dos olhos.
tava atrás das caixas e eu podia ver que era a sombra dela. Nessa altura, a minha voz já tava tremendo, mas mesmo assim eu falei: Carol, pode sair. As crianças já pararam de brincar. Vamos subir, vem comigo. Eu vi que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava muito errada e eu fugi dali. Eu subi correndo as escadas do porão. Eu peguei as crianças e fiquei ali abraçada com elas. Aquela sensação não saía de mim. Alguma coisa estava muito estranha. Aquele cabelo que eu toquei, aquela coisa parecia ser muito alta. Só que a minha esposa só tem 1,60 m. A polícia revirou a minha casa, procurou em todos os cômodos, em todos os lugares, e a Carol não estava em lugar nenhum. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido. Só que ontem à noite, quando eu me virei na minha cama, eu podia jurar que eu senti alguma coisa quente. Desde então a minha vida tem sido um inferno. Eu não sei mais distinguir o que é ou não real, mas tem uma coisa que eu sei com toda certeza. A Carol, o amor da minha vida, ela se foi. Depois de 3 dias que ela desapareceu, eu fiz de tudo pra tentar encontrar ela. Eu colei vários cartazes na rua com a foto dela escrito desaparecida e o meu número de telefone. Liguei pra amigos, familiares, qualquer tipo de pessoa que ela poderia ter fugido, procurado, mesmo o carro dela ainda estando na garagem. Mesmo eu sabendo que ela podia estar escondida em algum lugar da casa. Eu fingi pra mim mesma que era só mais um caso comum de desaparecimento, mas as coisas só pioraram. Na manhã do 7º dia, eu abri o meu armário pra eu poder trocar de roupa, e enquanto eu procurava a minha camisa roxa que eu tava querendo vestir, eu podia ver alguma coisa se mexendo na minha visão periférica. Alguma coisa bege se movendo e saindo da manga de uma das blusas da Carol. Eu não conseguia ter certeza, mas eu tenho quase certeza de que era um dedo. Meu corpo congelou, o meu coração disparou. Os meus olhos na mesma hora focaram diretamente naquela manga, a tempo de eu ver alguma coisa se mexendo ali. Era como se alguma coisa tivesse ali se recolhendo o mais fundo possível naquela camisa. Eu avancei e comecei a revirar todas as roupas. Nada. O meu coração tava batendo tão forte que doía. Eu comecei a tirar roupa por roupa daquele armário. Eu tirei cada camisa e só parei quando ele tava completamente vazio. E nada. Eu fiquei ali ofegante e achando que pronto, eu endoidei de vez. Não sei, talvez eu tenha imaginado aquele movimento, mas gente, não tem como. Toda vez que eu fecho o olho, eu lembro exatamente daquele movimento. Era como se alguma coisa tivesse se recolhendo rápido pra dentro da manga. Meu estômago tava revirado. Por alguns dias, eu consegui manter a minha rotina. Eu acordava, comia alguma coisa, ia trabalhar, buscava as meninas na escola, ficava um tempo com elas, e eu comecei a focar só em confortar elas. E olha, era difícil responder as perguntas. Onde que a mamãe tá? Pra onde que a mamãe foi? Quando ela volta? Eu fiz o melhor que eu pude, assim. A gente tava junta nessa. A gente ia superar isso juntas. Mas a nossa paz não durou muito. Teve uma noite, depois que as meninas foram deitar, eu tava assistindo TV, aí eu resolvi levantar pra pegar uma bebida pra mim. E foi quando eu vi alguma coisa muito estranha na escada. Era no 2º degrau. Era um borrão preto, muito esquisito, que antes não tava ali. Eu cheguei mais perto e eu fiquei me perguntando o que era aquilo. Era uma meia caída? Era um brinquedo das meninas? Quando eu identifiquei, o meu coração parou. O brilho do cetim preto, a ponta do laço, era um dos sapatos da Carol. E agora, de perto, dava pra ver um pouco de pele saindo pelas bordas. E eu também podia ver uma sombra esticada no chão de madeira. Ela tava ali. Eu tentei chamar por ela, eu falei, Carol, só que a minha voz não saiu direito. E foi um completo silêncio. Dei mais um passo e, gente, aquele sapato, a pele pálida saindo dele. Eu dei uma volta em direção ao hall e nada. Não tinha ninguém naquela escada. Eu recuei meio tonta, de novo. Sei lá, eu imaginei aquilo, só pode. Mas lá no fundo, eu sabia que eu não tinha imaginado aquilo, gente. Que nem aquela coisa que eu tinha visto no porão também. Eu não tinha imaginado aquilo, aquele cabelo na escuridão. Eu não tava ficando louca, ou eu tava ficando louca. Não sei, eu tô ficando louca. Eu tentei tirar tudo isso da minha cabeça. Eu tinha que me manter firme por causa das meninas. Eu tinha que estar ali por elas. Elas já tinham perdido uma mãe, elas não podiam perder 2. Mas então veio aquela noite horrível há 2 semanas atrás. A Marina entrou no meu quarto depois das 11 horas, chorando, falando, mamãe, eu tô com medo. Eu abracei ela, perguntei, por que, meu amor? Por que você tá com medo? E ela disse, tem um monstro embaixo da minha cama. Na hora meu sangue gelou. Normalmente, essas palavras não assustam.
nem um pai, nem uma mãe. Só que a gente tava vivendo um momento atípico. Com aquilo tudo que eu tava vivendo com a Carol, eu fiquei completamente desesperada. A Marina falou, eu ouvi o monstro respirando embaixo da minha cama. Eu tentei confortar ela, eu falei, não, meu amor, pode deixar que eu vou lá conferir, não precisa ficar com medo. Eu mandei ela ir pro quarto da irmã dela e eu fui até o quarto da Marina. O quarto dela parecia normal, assim. Tava tudo escuro, só tinha a iluminação da luminária de sereia dela. Eu olhei embaixo da cama e tava uma escuridão total. Eu me abaixei devagar e tudo que eu via do outro lado era uma pilha de bichinhos, bonecas, as coisas da Marina mesmo. E eu quase me levantei. Só que eu vi. Deu tempo de eu ver e eu fiquei congelada. Nossa, essa mulher parece a Frozen, né? Tudo congela ela. Eu quase levantei, mas foi então que eu vi. Tinha um cabelo pendurado, saindo de cima da cama. Eu prendi a respiração e eu pensei, é a Carol? Ela tá deitada em cima da cama? Eu subi devagar e tinha um nó enorme na minha garganta. Só que quando eu vi, era a boneca da Frozen, da Marina, que o cabelo tava caindo por debaixo da cama, assim, tava dependurado o cabelo da boneca. Eu bufei, falei, ai, palhaçada. Botei a boneca no travesseiro e já fui falando, Marina, seu quarto tá... Só que eu fui interrompida por mim mesma, porque eu olhei. Bem no canto do quarto, 2 olhos estavam brilhando na escuridão. O medo tomou conta de mim, mas eu só conseguia gritar. Eu tava perguntando o que aquela coisa tinha feito com a Carol, onde tava a Carol. Eu ouvi um som abafado como se alguma coisa tivesse sendo arrastada. Depois disso veio silêncio e depois muitos gritos. Eu saí gritando o nome das minhas filhas e saí correndo atrás delas. Elas estavam no quarto encarando uma sombra atrás da porta. Eu abri rápido a porta e eu vi aquele cabelo pendurado ali. Eu peguei as mãos das meninas e falei, vamos sair daqui o mais rápido possível. E enquanto a gente tava saindo, eu ouvi alguma coisa rastejando pelas paredes e seguindo a gente. Mas felizmente a gente conseguiu escapar. 2 dias depois eu coloquei a casa à venda. Eu, sinceramente, não sei o que é aquilo que vive lá agora. Mas não é a Carol. Eu tenho certeza disso. A minha esposa se foi. Bem, mas se você vê uma casa branca pra vender, com venezianas vinho, em Franklin, Pensilvânia, não compre.